Hoje vamos conhecer mais sobre Esther, uma judia que foi a rainha da Pérsia. Antes da gente entrar na história da Esther, eu gostaria de contextualizar onde essa história se passa. Vocês estão vendo uma linha do tempo, né? A linha do tempo do Antigo Testamento foi feita por mim. E eu coloquei ali no primeiro período, que vocês podem ver, né, que é o número um em algarismo romano. Ali eu tô representando um primeiro período que se passa em 1º e 2 Samuel, que é ali o início da monarquia de Israel com o rei Saul, rei Davi e rei Salomão. O segundo período acontece uma guerra civil onde Israel é dividida em dois reinos. Isso se passa em 1º e 2 Reis. Como eles são divididos, você tem o povo do norte e o povo do sul. Lá em cima, povo do norte e o sul ali, lá embaixo. Povo do sul lá embaixo, em Judá. Né? Então, o que é o terceiro período? Né? É onde Israel, o povo do norte, ele é dominado pelo reino da Síria. Onde na Bíblia a gente consegue encontrar esse período? 2 Reis, o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Amós e o livro do profeta Obadias. Tá? E aí a gente tem o quarto período, que eu coloquei ali como quarto período, tá? Isso foi uma simbologia que eu criei para fazer aqui a minha linha do tempo. Não é esses períodos não são nada oficiais, tá? No quarto período, o que a gente tem é o povo de Israel se espalhando. E a gente consegue encontrar na Bíblia esse período também em 2 Reis. Indo lá para baixo, né? Porque lembra, teve uma guerra civil e Israel foi dividido em dois reinos. A gente viu o que aconteceu com o povo do norte e vamos ver agora o que aconteceu com o povo do sul lá em Judá. O povo do sul, ele foi dominado pela Babilônia. Quais livros da Bíblia a gente consegue acompanhar isso, né? Ver esse acontecimento? O livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Miqueias, Abacuque, Sofonias. Então, o que a gente tem aqui, Judá é dominada pela Babilônia, né? No sexto período que eu coloquei ali, o povo de Judá é escravizado na Babilônia. A gente consegue ver isso em quais livros da Bíblia? 2 Reis, Jeremias e Daniel. Tá? E aí, eu coloquei ali um sétimo período, que são os 70 anos, né, que o povo foi escravizado na Babilônia. Eles foram escravizados por 70 anos. Quais livros da Bíblia a gente consegue ver isso? O livro de Esther, o livro de Isaías e Ezequiel. Tá? O oitavo período que eu coloquei ali, né, é que o reino da Pérsia destrói o reino da Babilônia. A gente pode ver isso na Bíblia no livro de Daniel. E o nono período que eu coloquei ali, né, é o período em que o povo volta a Judá, porque o reino da Pérsia ele é menos autoritário. Então Esdras e Neemias eles voltam de Judá, né, porque o povo do sul estava escravizado na Babilônia, eles voltam até Judá para reconstruir o templo de Jerusalém. Eles conseguem voltar porque Pérsia é um reino menos autoritário. Onde a gente consegue encontrar na Bíblia esse período aqui que eu coloquei? O livro de Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias.
Eu gostaria, né, que se vocês encontrarem algum equívoco, algum erro nessa linha do tempo que eu montei, por favor, coloquem nos comentários para eu consertar, tá? E vamos agora à história de Esther. Como a gente viu aqui na linha do tempo, a Esther se passa no período em que o povo de Judá está escravizado na Babilônia, né? Eles ficaram 70 anos escravizados lá. Dentro desse período de 70 anos ocorre a história de Esther. Esther, ela foi criada pelo primo, que se chama Mardoqueu. Ela é órfã. E ela era judia em segredo. Ele era judeu, todos sabiam, mas Esther, ela guardava esse segredo para ela não sofrer nenhum tipo de preconceito, tá? Onde que a história de Esther se passa? A história da Esther se passa em Suzã, que é do Império Persa, tá? Então, a Esther, ela não está nem na Babilônia, ela não está em Judá, ela está localizada ali em Suzã, uma cidade que era do Império Persa, tá? E ela mudou o nome dela, né? O nome dela, na verdade, era Radassa. Mudou para Esther, porque Esther é um nome persa, para ela poder se disfarçar melhor ali, né? Então ela cresce e aí ela tem o desejo de se casar. Na época tinha o rei Xerxes, que era um rei bem jovem, ele era o rei da Pérsia. E tinha a rainha Vashti, que desobedeceu o rei, porque ele queria que ela dançasse, ela não queria dançar. E aí, ela não queria dançar pra ele, aí ele meio que termina o casamento com a rainha Vashti. E a Esther diz que primeiro que o povo todo, com essa notícia, o povo todo começou a conversar sobre, né? Essa notícia chegou até a Esther, que diz que faria o mesmo. Que deixaria ele, que terminaria o casamento, porque isso é injusto. Que ela também desobedeceria o rei nesse caso, né? No caso onde ele está obrigando ela a fazer o que ela não quer. E o rei tinha conselheiros íntimos. O Mardoqueu, primo de Esther, era um deles. E um dos conselheiros, chamado Amã, ofereceu a filha ao rei como noiva, já que agora o rei, ele, né, terminou o casamento com a rainha. E aí o Mardoqueu, ele também levanta e diz que também tem uma candidata. Só que a Esther, ela não gosta da ideia, porque é o rei que expulsou a rainha porque ela não queria dançar, né? E a Esther fala, eu vou competir com outras candidatas? Não é uma corrida, eu não quero isso, né? E o Mardoqueu, ele diz que o rei é jovem e ele precisa de bons conselhos. E a Amã odeia o povo judeu. Então, se ela virar rainha, pode ser o fim do povo judeu. E Amã, o que ele quer é controlar o rei. E a filha dele é um meio para isso. O Mardoqueu fala para Esté orar para Deus, pedindo forças e sabedoria para saber o que fazer. A Esther ora e diz que vai fazer a vontade de Deus e precisa saber o que fazer, o que é o certo se fazer. E Deus diz para ela ir até o palácio onde o rei vai escolher a rainha. E o rei gostou de Esther. E Esther falou: tá, beleza, então estava nos planos de Deus isso, já que eu orei. E ela acabou se tornando a rainha da Pérsia. E aí ela questiona o rei. Ela fala, essa vai ser sempre a minha posição de inferioridade perante você? E aí ele fala que sim, né? E aí ela fala que, mas no casamento não deveria ser assim, né? Essa subordinação não deveria acontecer.
E aí ele diz que ela não tem sangue nobre, então ela é inferior. E ela diz que se for rainha dele, ela vai querer igualdade. E aí ele acaba concordando, eles têm uma longa discussão, ele acaba concordando e ele passa a tratá-la como igual. Mas ela ainda terá que cumprir a lei como todo mundo. Aí o Amã pede para o rei o título de primeiro-ministro, que é um título que faz com que o povo tenha que obedecer ele. O primeiro-ministro conta para o rei um caso de traição vindo dos judeus. A primeira lealdade deles não é com o rei da Pérsia, e sim com Deus deles. E aí leva como prova a escritura dos judeus, onde diz que Deus é o rei dos reis. E o primeiro-ministro, ele propõe o extermínio dos judeus, já que os judeus, eles seguem um documento, né, uma escritura que diz que o Deus que eles servem é maior do que o Deus da Pérsia. E o rei acaba concordando no extermínio dos judeus. E o Mardoqueu, ele vem dar o recado e diz que a Esther tem que convencer o rei a não fazer isso. E aí a Esther pede que os judeus orem por ela, que ela vai tentar convencer o rei. Ela conta para o rei, que é judia, e diz que se for para exterminar o povo judeu, que ela seja exterminada também. Então o rei, ele convoca uma reunião com o primeiro-ministro e o Mardoqueu, para o Mardoqueu poder explicar essa suposta traição, né, e esses documentos e essas escrituras, e por que os judeus colocam o rei acima do rei da Pérsia. Então o Mardoqueu explica que o primeiro-ministro citou as escrituras, mas não tudo. E que nas escrituras também diz que Deus intromissa reis. Portanto, desobedecer ao rei é o mesmo que desobedecer a Deus. E que os judeus nunca desobedecem ao rei. E aí Amã pergunta: se Deus disser uma coisa e o rei disser outra, quem você vai obedecer? E aí o Mardoqueu responde que vai obedecer a Deus. E o rei, ele já fica meio bravo. E aí a Esther, ela toma a frente e fala: quando que o rei deu uma ordem que não foi obedecida pelos judeus? Tudo bem, você tem esse argumento de que se Deus disser uma coisa e o rei disser outra, nós vamos obedecer a Deus. Mas quando que isso aconteceu? Em todos esses anos? Nunca! Então, esse argumento poderosíssimo que a Esther usou foi a chave fundamental para convencer o rei que não há traição do povo judeu. E o rei decreta que o povo judeu pode viver na Pérsia tranquilo, pode cultuar o seu Deus tranquilo. O primeiro-ministro Amã foi condenado à morte e o Mardoqueu, ele se torna o primeiro-ministro. Aqui o que eu tô falando é um resumo do resumo do resumo do filme de Esther, lançado em 2013, tá? Mas Esther foi importantíssimo, né, para que o povo judeu, o povo do sul, pudesse voltar, né, para ajudar. Porque, olha só, né, a gente viu que a história de Esther, ela se passa no período em que o povo judeu foi escravizado pela Babilônia. Foi escravizado, foi levado até a Babilônia e foi escravizado lá. De Esther, lançado em 2013. Tá? Mas Esther foi importantíssimo, né, para que o povo judeu, o povo do sul, pudesse voltar
né, para ajudar. Porque, olha só, né, a gente viu que a história de Esther, ela se passa no período em que o povo judeu foi escravizado pela Babilônia. Foi escravizado, foi levado até a Babilônia e foi escravizado lá. Só que o que acontece? O reino da Pérsia destrói o reino da Babilônia. E aí em seguida, não em seguida, tá? Mas o próximo período que eu coloquei aqui na minha linha do tempo é que o povo volta a ajudar, porque Pérsia é um reino menos autoritário e permite que os judeus cultuem o Deus deles. E Esther foi extremamente importante para que isso acontecesse. Ela foi extremamente importante para que o povo que estava escravizado na Babilônia, depois que o reino da Pérsia destrói o reino da Babilônia, o reino da Pérsia vê que tem um monte de escravo judeu, né? E fala, bom, podem voltar para ajudar, né? Que é de onde vocês vieram. Entende? Então, Esther, ela foi muito importante para a volta do povo judeu até a sua terra, até Judá. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. E de novo, esse é um resumo do filme que eu assisti, A História de Esther, filme de 2013. Para mais detalhes, não pare não fique só nesse vídeo. Né? Aqui você viu um resumo da história. Pegue o texto, né? E vá ler o texto e, por favor, escreva aqui nos comentários também erros que eu cometi no meu resumo da história de Esther. Ou detalhes importantes que você reconhece e que ficaram de fora. Tá? Então, por favor, contribua com esse vídeo e muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Até mais.